Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Eu quero usar esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês sobre o Siriusmon. Então, mais uma vez, avisando vocês, Digimon Ghost Game não teve episódio esse final de semana, vai voltar no próximo final de semana, então a gente está indo finalmente para a reta final, final mesmo da temporada, aparentemente. Antes da gente começar a conversar sobre o Siriusmon, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Então, antes de começar, lembrando vocês mais uma vez que provavelmente vão ter spoilers aqui, tá bom, galera? Então, agora vamos começar a falar sobre o Siriusmon mesmo. E por que conversar sobre o Siriusmon, né? Em primeiro lugar, galera, o ponto principal de falar sobre o Siriusmon é que por algum motivo, mesmo que ele seja de certa forma o Digimon do nível Mega principal, o Digimon do nível Mega do bem alcançado pelo Digimon do protagonista, ele ainda assim não chama a atenção da mesma forma que todos os outros. Tipo, eu não sei se foi assim pra vocês, pelo menos pra mim foi assim até agora, mas a Amphimon, como o Mega da Jellimon, e o Diarbitimon do Angoramon, chamaram muito mais a atenção. Não apenas pelos poderes deles serem bem diferentes, e eles lutarem de maneira diferente, com uma personalidade bem diferente para os dois, mas até a qualidade da animação, da evolução para eles, parece ter sido muito melhor desenvolvida do que a do Siriusmon. Então, até agora, pelo menos. Ele é o tipo do Digimon do nível Mega que foi colocado lá, né? Ele lembra, de certa forma, que a gente vê, por exemplo, do Agumon virando Wargreymon, de certa forma, mas ele não tem o mesmo impacto, ele não chama a atenção da mesma forma que você vê um Wargreymon aparecendo lá, né? Pelo menos até agora foi assim, né? E eu fiquei me perguntando, por que será que foi desse jeito? Por que eles fizeram dessa forma? Porque eu acredito que meio que foi de propósito que eles fizeram isso. Eu acho que eles fizeram o Siriusmon não ser um Digimon que chama tanta atenção propositalmente. Tipo, se você tá falando que ele não chama tanta atenção quanto os outros Digimons dos outros escolhidos, sendo que ele é o protagonista, é porque tem alguma coisa ou errada ou porque foi feito de propósito isso, né? Então, eu quero falar com vocês por que eu acho que foi feito de propósito. Desde o começo da temporada, não sei se vocês perceberam, mas o Gulos Gamamon, ele é extremamente mais impactante, mais marcante para tudo o que aconteceu do que todas as formas alcançadas pelo Gamamon que não sejam ele. Então, os 3 níveis Champion dele, o nível perfeito dele e agora também o nível Mega dele, não são tão marcantes e impactantes para a história do que o Gulos Gamamon. Na minha opinião, não chega nem perto, né? O Gulos Gamamon foi desenvolvido de uma certa maneira que ele é melhor, de certa maneira, do que tudo que o Gamamon mostrou até agora, né? Você pensa assim, nossa, ele já evoluiu pro Siriusmon, não é possível. Mas mesmo assim, tenta fazer a comparação. O Siriusmon, ainda assim, não parece ser tão poderoso ou ser um Digimon tão importante para a história de Digimon Ghost Game do que o Gulos Gamamon. Em nada. Em nada mesmo. Né? É até engraçado falar isso, mas é verdade. Tipo, se você pensa assim, qual foi o Digimon mais poderoso alcançado pelos Digimons dos 3 protagonistas até agora, em toda essa temporada? Na hora vem o Gulos Gamamon na mente. Não é nenhum dos nível Mega que apareceram até agora. O Gulos Gamamon é melhor do que todas as formas alcançadas pelo Gamamon e também do que dos outros 2 Digimons dos protagonistas também, pelo menos na minha opinião. E esse foi o ponto que foi feito de propósito. Eles queriam que o Gulos Gamamon fosse visto como o Digimon mais incrível que apareceria em toda essa história. E eles literalmente conseguiram fazer isso. E um ponto importantíssimo sobre o Gulos Gamamon em comparação aos outros Digimons. Ele meio que cumpre o papel tanto de herói, quanto de vilão, quanto de anti-herói, tudo ao mesmo tempo. É só vocês pensarem bem. Quando ele aparece, ele meio que lembra um anti-herói, meio parecido com o Vegeta de Dragon Ball Z, por exemplo. E ele destrói inimigos que os escolhidos não querem destruir porque é uma coisa ruim a se fazer. Ao mesmo tempo, ele parece ser o Digimon que eles precisam, né? Eles precisam alcançar a forma de Gulos Gamamon, porque senão eles não vão conseguir lidar com as situações que estão aparecendo. Então meio que ele é o herói que eles precisam. Mas ao mesmo tempo eles sabem que se o Gulos Gamamon aparecer, ele vai agir como um vilão. E ele vai ser um Digimon ruim para outros Digimons, às vezes, que estão só se enganando sobre o que eles devem fazer no mundo real, né? Como foi no episódio do Shogun Gekomon, por exemplo.
Então ele é as três coisas ao mesmo tempo. Ele é extremamente bem desenvolvido. Na minha opinião, não tem nenhum Digimon, pelo menos dos personagens Digimons, que foi melhor desenvolvido do que o Gulos Gamamon, mesmo que ele seja meio que visto como parte do Gamamon. Ele basicamente tira o Gamamon e as formas dele de cena, ele entra no lugar com suas próprias memórias, suas próprias vontades, seus próprios métodos de fazer as coisas, e ele brilha mais. É simplesmente assim, né? Ele foi desenvolvido para isso. Então, esse era o propósito deles, né? Por isso que eu acho que mesmo o Siriusmon, né, mesmo o nível Mega alcançado pelo Gamamon, não é tão impactante, porque eles querem que o Gulos Gamamon continue dessa maneira. Então entendam, galera, não é que eu tô falando que o Siriusmon é um Digimon ruim, que ele é um Digimon do nível Mega que não é bom pro Gamamon ou pra toda essa história e tudo mais. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que em comparação com a importância que foi dada pro Diarbitimon, pra Amphimon e também pro Gulos Gamamon, parece que o Siriusmon foi meio que deixado sem ter tanta importância, né? Você consegue perceber isso até na animação de evolução que eles criaram pro Siriusmon. Se você vê as animações de evolução que foram criadas para todos os níveis de evolução do Gamamon, em comparação com o Siriusmon, parece que o Siriusmon foi aquele que teve menos importância, né? E eu acredito que isso foi feito de propósito, porque eles não queriam que o Siriusmon fosse visto como melhor do que o Gulos Gamamon de forma alguma. Eles queriam que fosse assim, para que quando o Gulos Gamamon aparecesse com ainda mais importância, tendo o Gulos Gamamon mais evoluções para o nível perfeito e para o nível Mega, eles querem que essas formas sejam vistas como formas muito melhores, como formas muito mais poderosas. E daí, em comparação com tudo que a gente viu do Siriusmon, eles provavelmente vão fazer com que essas formas sejam ainda mais impactantes para tudo que está acontecendo, né? Como eu disse, tanto como um herói de certa forma, um anti-herói e até como um vilão, como provavelmente as coisas estão caminhando agora, né, nos episódios que a gente está assistindo. Mas devemos nos lembrar que existe um Digimon chamado Proximamon. E o Proximamon é um Digimon resultado de uma fusão entre dois Digimons do nível Mega. Ou seja, ele provavelmente vai ser o Digimon mais poderoso que vai aparecer dentro dessa história. E ele é o resultado de uma fusão entre o Siriusmon e o Digimon que será o nível Mega pro Gulos Gamamon. Como que isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, mas muito provavelmente, 99% de certeza vai acontecer ainda dentro de Digimon Ghost Game. O ponto é, mesmo que o Siriusmon tenha sido visto como um Digimon com um pouco menos de importância e impacto para a história até agora, ele ainda vai ser parte da fusão que vai resultar no Proximamon. A gente vai ter que ver o que vai acontecer, né, para chegarem até lá. Mas eu diria para vocês que foi dessa forma para o Siriusmon até agora. Mas talvez eles mostrem um pouco melhor o Siriusmon, deem mais importância para ele nesses últimos episódios. E eu acho que serão das partes mais importantes dessa história. E tem outro ponto muito importante também, galera, que é o fato de que eu não sei se vocês estão esperando que a Jellymon e o Angoramon sejam tão importantes quanto o Gamamon nesse final de Digimon Ghost Game, que aparentemente vai acontecer nos próximos episódios aí. Mas eu nem tô esperando isso direito, tipo, eu tô esperando que seja só o Gamamon mesmo e as formas Mega dele, e seja isso, eles tenham que lidar com alguma coisa. Talvez a Amphimon e o Diarbitimon ajudem um pouco, né? A não ser que eles tenham alguma forma de evolução acima do Mega, o que eu duvido que eles tenham, porque senão isso já teria sido mostrado pra gente, acredito eu, né? Até agora nada disso foi mostrado. Então eu acho que não apenas força, né? O Gulos Gamamon e as formas dele vão estar acima de tudo, mas até em importância eu não vejo os outros Digimon sendo mais do que o Gulos Gamamon e o próprio Siriusmon a partir de agora, né? Mesmo que até agora eles tenham trabalhado bastante para fazer com que o Siriusmon não brilhe tanto, né, quanto os outros, eu acho que a partir de agora ele até vai. E isso vai acabar deixando a Amphimon e o Diarbitimon meio que de lado, de certa forma. Eu não vou dizer para vocês que eles vão ignorar eles, não vai ser isso. Mas eu acho que eles vão acabar tendo menos importância no final, porque literalmente a gente precisa que outra linha evolutiva do Gamamon chegue no nível perfeito e depois no nível Mega, que ainda não aconteceu. E depois eles vão ter que se fundir de alguma forma, esses dois Digimon do nível Mega, que os dois estão conectados direto com o Gamamon.
E daí a gente vai ter um Digimon mais ou menos no nível do Imperial Dramon Paladin Mode que vai aparecer. Então eu não vejo o porquê da Amphimon e do Diarbitimon precisarem lutar contra seres incrivelmente poderosos, a não ser que tenha mais alguns ali e tudo mais. Se esse Digimon for surgir para lutar contra algum inimigo, vai ter que ser um inimigo muito forte para aguentar com eles. E mesmo assim, falando de importância mais uma vez, vocês conseguem ver aí que são apenas os níveis Mega do Gamamon, que provavelmente vão impactar mais a história a partir de agora. Então já esperem que vai ser provavelmente para esse lado que as coisas vão caminhar. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo hoje, conversando um pouco de Digimon Ghost Game um pouco mais, pra gente continuar com Ghost Game, né, enquanto a gente volta para os episódios que vão retornar no próximo final de semana. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês possam deixar as suas opiniões sobre esse tópico aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!